Oi, gente. Eu voltei, desculpa, é porque realmente travou tudo aqui. E aí eu acabei saindo, mas eu vou voltar agora. Eu acho que vai ficar bom aqui. Conexões, né? Deus. Falha técnica. Voltei. Que Isso, eu ai que fique bom, aqui. graças a Segura Deus. o Net, por favor. Net Virta, deixa a gente conversar. Isso aí. Mas então Vamos. você estava falando, acho que agora vai, né? Então você É, estava acho que falando sobre o que mas que é o transtorno do espectro autista. sim, sim. Então ele vai se manifestar, né, para ter critérios na questão me concentrar de novo, da comunicação, né, que aí vai ser verbal ou não verbal, e do comportamento, que geralmente vai ter interesses restritos e repetitivos, né, e vai ser avaliado ali, um pediatra já seria o profissional que poderia avaliar a criança, a gente está falando de criança, né, que tem outras características e acaba sendo pelo neuropediatra. O que a gente questiona muito, o manual que a gente segue para avaliar o autismo é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Quando ele foi criado, os mecanismos que foram criados não levaram muito em consideração crianças muito novas, mulheres, adultos e casos muito leves. Então, ele acaba, por isso também a estatística acaba mostrando o autismo, o abril azul, né, e o autismo dos meninos, acaba sendo um foco e que é mais fácil, entre aspas, de achar aquelas características clássicas do autismo. Então, assim, depende de mais sensibilidade e de mais treino do profissional para conseguir identificar o autismo em meninas, né, em adultos, em pessoas que têm graus muito leves, mas que têm o transtorno, e em mulheres, né? Que eu acho que foi isso que eu falei. E aí a questão dos graus vai depender do nível de apoio. Antigamente, aí o que, que fizeram? O DSM-5 tentou juntar tudo em transtorno do espectro autista. O que antes separava em outros transtornos, até a síndrome de Asperger, isso vai sair agora em 2012, no CID-11, tá tudo como autista. E olha como é que também, se para facilitar o diagnóstico, mas junta tudo também. Síndrome do transtorno degenerativo, junta tudo no transtorno do espectro autista. Então, fica Sim. um grupo muito grande dentro dos transtornos só. Mas tem várias nuances aí dentro do transtorno. E aí, para fazer uma classificação de grau, é em relação a nível de apoio. Por isso que é meio sutil isso. Porque o autista clássico, que as pessoas falam que é autista de verdade, que vê na televisão, o Rayman e esses de filme, é o autista, que hoje chamaria de autista severo ou autista nível 3, grau 3, se quiser falar, entendeu? Que é a pessoa que precisa de mais suporte. Geralmente vai ter muita dificuldade na fala e vai depender de apoio máximo para as suas atividades de vida diária. Assim, naturalmente vai ter muita dificuldade de comer sozinho, de falar, né? E de se vestir. O moderado transita ali, ele não é tão dependente, mas também não é tão independente quanto o autista leve. Então chama também de grau 2 ou nível 2, né? E o autista leve, que é muito complicado também, porque que é o caso, às vezes, até de Alice, para quem não conhece, que diz que nem parece autista, é aquela pessoa que em alguns momentos preencheu vários critérios do diagnóstico, que eu posso dizer que é o próprio caso da Alice. Quando ela tinha 2 anos, 2 para 3 anos, ela tinha muito mais características de autismo do que ela tem hoje. Então, naquela avaliação, naquele momento ali de investigação, ela tinha muito mais critério para um diagnóstico. Ela deixou de ser autista? Não. Ela continua a ser autista porque a gente nem é desse grupo que acredita de sair do espectro. Porque a gente Sim. acredita que as características vão para a vida toda com ela. Mas ela vai criando, com as terapias, com os tratamentos, com a própria habilidade dela, né? Foi criando mecanismos de conviver, de socializar, de se comunicar. E vai criando habilidades e melhorando e lidando com as dificuldades dela. E aí o autista leve pode precisar de apoio em alguns momentos, mas isso também não coloca a pessoa eternamente naquele lugar de autista leve, moderado ou grave, ou nível 1, nível 2 ou nível 3. Porque se a pessoa, por algum trauma, por alguma falta de terapia, por algum momento da vida, deixar de ter o suporte que ele precisa, ele pode regredir. E aí isso acontece demais.
A gente nem conseguiu medir isso na pandemia, mas eu sei assim, por alto, por exemplo, onde a Alice faz a terapia, Associação Fluminense de Reabilitação, que algumas crianças que não conseguiram acompanhamento, elas tiveram regressões horríveis. Ficaram sem fono, ficaram sem psicóloga. Então, assim, dá vários passos atrás, porque perderam ali, né, no acompanhamento. Então, se estava assim, se era um autista, né, leve ou que estava moderado por uma classificação de nível de apoio que ele precisava, ele pode ter voltado, por exemplo, a fazer xixi na roupa, a perder a mobilidade que ele tinha antes. Então, é muito complicado. Mas, assim, se usa mais como critério de classificação para avaliar o nível de apoio que ele vai precisar. Mas, assim, por isso que aí acaba dizendo, né, leve, moderado ou severo, ou nível 1, nível 2 ou nível 3. Mas não é... Mas como nenhum ser humano é único, e nem o autista é único, a pessoa está ali com umas características, mas ninguém preenche exatamente aqueles critériozinhos que está no livro, ou no manual, ou no CID, para ser nível 1, para ser nível 2, para ser nível 3. O médico vai avaliar e vai classificar. Mas o que ela tem mais, né? O que a pessoa tem mais ali de características. Mas não quer dizer que a vida toda vai ficar ali, ou que vai sempre, né? Ou que vai ser somente aquelas características que a pessoa vai ter. Entendi. Eu vou aproveitar que você falou da Alice e eu vou contar do Arthur, né? Ou até o Bruno fez um comentário aqui, ó. Mesmo no caso, o Arthur é meu afilhado, né? E aí o Bruno, que é meu amigo, que me deu a honra, né, de ser madrinha dele, tá comentando aqui. Mesmo no caso do Arthur, quem não conhece diz que ele não tem nada e que estamos caçando doença no menino. Mas eu lembro do Arthur, no iniciozinho que eles começaram a investigar, né? E aí, pelo que eu li, né, na literatura, nos manuais, assim, que são utilizados, né? Tem algumas coisas na Sociedade Brasileira de Pediatria, até para tentar auxiliar o pediatra nessa identificação desse transtorno, que como você mesmo comentou, existem outros que são muito semelhantes. Então, realmente, o diagnóstico, ele não pode ser também colocado na responsabilidade de um profissional. Só que, óbvio, assim, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Então, assim, é difícil mesmo para quem é leigo chegar até o médico, pediatra, né? Para tentar ver o que está acontecendo, né? Por que tem um atraso na fala, por que a criança não interage, porque geralmente até onde, né? Se alguém tiver alguma outra experiência, até peço que coloca aqui nos comentários, mas geralmente é essa questão desses atrasos, né? Que é, poxa, mas meu filho ainda não tá falando, poxa, mas eu percebo que ele quando brinca de um jeitinho diferente das outras crianças, que quando chama ele não olha. E geralmente é esse tipo de padrão, assim, que se observa, que leva os pais a procurarem mesmo um profissional de saúde. No caso do Arthur, eu me lembro como se fosse hoje, porque o Bruno levou ele a um neuropediatra. Aí, Bruno, você me corrija se você falou alguma coisa errada, hein? Que você tá aí na live. E aí, de cara, foi o primeiro profissional que ele levou, assim, enfim, para poder ver o que estava acontecendo. E de cara o médico falou, olha, eu não sei o que ele tem, mas eu vou prescrever aqui um remédio. Pum, risperidona. E aí ele veio para mim e falou assim, Rafa, cara, ele tá prescrevendo risperidona no meu filho de 2 anos. O que você acha? Eu falei, cara, não dá. Não dá. Por quê? Porque, assim, ele não sabe nem qual é o diagnóstico do Arthur. Porque se ele tem um diagnóstico fechado, né? Aí a gente podia até pensar, caramba, então tudo bem, ele tem um comportamento X, né? Então não tem que medicar mesmo. Mas não era o caso dele, ele não tinha passado por nenhum outro profissional, sabe? Para poder ter um tipo de parâmetro do qual tratamento seria melhor. E aí ele foi em outros, né? Passou pelo psicólogo, por aquela equipe multidisciplinar, e só depois desse lá, assim, depois que passou por todas essas pessoas, esses profissionais, foi que teve sim uma definição de que ele tinha realmente o transtorno do espectro autista, que agora eu não sei te falar exatamente qual era o nível dele, mas o Arthur depois ele foi para uma escolinha, é como se fosse uma escolinha, né? Que era com esse acompanhamento multidisciplinar, e assim, ele evoluiu muito. Muita coisa, muita coisa. Ah, Rafa, do jeito que você tá falando, parece que foi fácil. Olha, eu não estava próxima, assim, todo dia com eles, estava acompanhando na medida do que eu conseguia. Mas é muito difícil para os pais. Eu me lembro
E o Bruno mesmo ficou, poxa, muito chateado, porque os pais têm uma tendência de se culpar, né? Caramba, o que que eu fiz, né? Será que fui eu? Será que, sei lá, deixei de tomar alguma vitamina na gravidez? Será que... E assim, não é nada disso. Claro que a gente vai até comentar mais à frente, a causa do autismo realmente é uma causa genética, pode ser ambiental, mas é alguma coisa que acaba refletindo mesmo, né? Na questão genética, de alguma forma, na epigenética. E Uhum. aí, e naquele momento foi muito difícil para eles, até você aceitar que seu filho pode ter um transtorno e levar ele para uma intervenção multidisciplinar, o seu filho que tem 2, 3 anos, né? E aí, nesse caso, ele nem precisou usar nenhum medicamento, graças a Deus, porque ele não tinha alguma sintomatologia tipo agressividade, né? Autoflagelação, que são sintomas que são indicativos do uso de algum medicamento, né? Agora, ele não tinha, então ele evoluiu muito, tanto que ele foi para a escolinha, né? E aí o Bruno até escreveu aqui alguma coisa, ó. Exatamente assim. Não tinha nenhum diagnóstico e o Arthur, ao meu ver, não tinha e até hoje não tem necessidade de medicação, pelo Não. menos no momento. E é isso, Uhum. realmente. Agora, se é uma outra pessoa, que o Bruno é da área da saúde, a esposa dele também, ela é bióloga, ela tem um certo entendimento. Se é uma outra pessoa, de repente ia dar aquele medicamento para aquela criança que tem Sim. inúmeras reações adversas. Ela podia achar, inclusive, que a criança está piorando, sabe? Ele Sim. podia apresentar outras coisas que não tem nada a ver. E, na verdade, você nem vê a evolução real da criança dentro desse contexto do tratamento, né? Que deve ser individualizado, né? Cada criança é uma particularidade. O Arthur tem uma manifestação do autismo que certamente é diferente da Alice, não é? Como que foi Sim. isso na Alice? Me explica, assim, também chegaram a prescrever algum medicamento para ela? Não, ela realmente, assim, dessa parte, né? A gente começou com o neuro, né? Que só sugeriu. Ela tinha atraso de fala, né? Aí tinha aquele grupo que. É engraçado que quando a criança é diferente, tem um grupo que fala: tem que levar essa menina no médico. Ela é muito irritada, né? Eu lembro que sempre alguém fala muito rígida, muito rigorosa. Ela se irritava demais quando brincava do jeito dela e a brincadeira não era do jeito que ela gostava, ela ficava extremamente consternada se a boneca não dobrasse a perna, assim, uma coisa fora do comum, sabe? E foi a questão do atraso de fala que foi chamando a atenção também. Aí o primeiro neuro foi reparando que para menina, se fosse seguir aquele padrão também, que não é assim, né? Tipo assim, com um Aham. ano e meio ela teria que falar X quantidade de palavras e ela falava menos. Ela soltava, mamãe, papai, água, muito pouco. Então ela teria que ter um Aham. vocabulário mais extenso. E minha sogra também era fono, isso chamava atenção, né? Então, tipo assim, neuro para ontem, né? Neuro não, desculpa. Fono para ontem, indicou fono e psicomotricidade, que é justamente essa questão motora, né? Para ver se ia se brincar, se conseguisse mexer um pouco mais com essa questão lúdica, chegar um pouco mais. Então foram as duas primeiras terapias que ela fez, mas aí também não tinha diagnóstico, não. Ele era, eu acho que na perspectiva assim, desse primeiro médico que a gente foi, por ela ser menina, eu acho que lá no fundinho do meu coração, eu achava que ele ia demorar mais ainda a soltar o diagnóstico. Porque eu acho que ele estava ainda procurando aqui aqueles sintomas clássicos assim nela. Sabe? Mas, Mesmo mas ela deve tentando. Deve ser também, ô Lilian, porque pelo que eu percebi aqui nos manuais, Aham. existe uma incidência de 4-1, né? 4 É, meninos para uma sim, sim, menina. sim, sim, Então ele é sim. mais prevalente no sexo masculino, o autismo, né? Então, mas esse subdiagnóstico é porque talvez falte essa intervenção precoce ou essa habilidade. Porque, assim, depois se fala muito, quando fala em mulher, da questão da camuflagem. Quando descobrem autismos em mulheres adultas, também tem outros estudos que dizem que as meninas têm muito mais habilidade de mascarar os sinais do autismo do que os meninos. Que os meninos Nossa. apresentam mais os sintomas e ficam mais clássicos, né? Olha que coisa curiosa, né? Dentro aí da nossa fisiologia, da nossa, né, neurologia. Então, as meninas acabam camuflando melhor os sinais e aí descobrem isso muito mais tardiamente na vida adulta. Então, passam a vida com os sinais escondidos ou camuflados e descobrem mais tarde. Talvez essa proporção seja maior porque não se chega a diagnóstico maior, né? Vai tocando a vida e não consegue investigar. Aí, assim, aí a questão da Alice não teve indicação de medicação porque ela teve um período de agressividade com a gente, que foi muito difícil. Foi quando a gente mudou, né, de apartamento.
Na escola ela teve um período curto, mas tinha muito essa relação da fala. Ela ainda estava atrasada na fala, então queria disputar alguma coisa com o amiguinho, mordia. Mas, assim, a vantagem da Alice é que ela era carinhosa. Então ela não só mordia, ela também ela batia e Mordia e mordia. beijava. Mordia e beijava. Então ela era Entendi. queridinha com os amigos. Se ela fosse só essa criança agressiva, ia ser meio odiada ali, né? Mas ela então Aham. brincava com todo mundo, ela é muito querida. E eu, a mãe, é odiada também da criança que morde na escola. Então isso durou um pouco, Aham. graças a Deus. E a gente, assim, desde cedo, conversando com ela, assim, com muita seriedade, Alice. Regrinhas, não pode morder, não pode bater, não pode gritar. Dentro do que ela entendia, do que ela absorvia disso, assim, não é não, aquilo ali a gente tinha que reforçar com ela, e o nosso instinto mandando a gente fazer aquilo, né? Porque essa questão do Aham. comportamento é muito complicado. Então, assim, É. a questão não teve essa sugestão em momento algum, porque eu acho que ela não apresentou, ou não chegaram, assim, a suspeitar ou a identificar alguma comorbidade, nem a questão de agressividade, que seriam, né, no caso, alguma indicação para sugerir medicação, né? Se fosse o É, caso. Ela não... antes da gente falar efetivamente dos medicamentos, eu queria, porque, óbvio, existe um tratamento que é não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Antes de eu falar até disso, tem uma estatística aqui que eu achei muito interessante, eu vou dividir com vocês. Eu tinha até colocado no meu post que era 1 para 160 crianças, um dado de 2017 que eu tinha achado. E naquele manual, qual é o nome daquele aquele que você falou que é um protocolo sobre autismo? Eles colocaram de 1 para cada 54 crianças nos Estados Unidos, um dado de 2016, que foi um apanhado de 11 cidades, distritos, né, dos Estados Unidos. E aí, 1 para 54 assim, é muita coisa. 1 para 160 eu já acho muito também. 1 para 54 piorou. E aí, assim, um questionamento que eu achei muito interessante foi o seguinte: certamente esse diagnóstico ele é subnotificado, certamente, né? Até porque existe uma dificuldade do profissional, dos profissionais de estarem fazendo chegar até esse ponto de não, olha só, é autismo mesmo, diante de tantos transtornos, até mesmo semelhantes que a criança pode apresentar. Né? Sim. Então, o diagnóstico, de fato, é algo multidisciplinar, né? É um consenso, digamos assim, para que você declare que a criança realmente tem autismo. E para chegar ao ponto de ter que tomar algum tipo de medicamento, também a criança tem que apresentar alguns comportamentos, alguns sintomas, né? E aí, assim, será que é um problema de saúde pública, né? Eu acho que fica essa pergunta, porque uma vez que ele é subnotificado, talvez a gente não esteja dando a devida atenção para esse caso. Sabe? Eu só queria, assim, realmente ressaltar isso, porque eu achei muito interessante, eu lendo a respeito, isso me gerou realmente essa pergunta, né? Às vezes é uma questão de saúde pública e que a gente não está levando as políticas públicas de saúde ainda não se atentaram para essa questão, né, do autismo, né, com uma prevalência muito forte e algo que tem que ser trabalhado talvez mais, né, mas de forma mais enfática, até mesmo na atenção básica, por que não, né, porque é ali que é feito realmente o acompanhamento, né, enfim, quando a gente fala em saúde pública. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, para pegar um ganchozinho, porque justamente esse pessoal, esses estudiosos, eles tentaram, foi um grande movimento ano passado para incluir autismo no censo, para ver, assim, com todas as dificuldades que tem, né? Vamos tentar mapear, porque o Brasil tem poucas pesquisas geral, né? Sobre isso, então, menos ainda. A gente se alimenta um pouco do que vem dos Estados Unidos, né? Que acaba sendo, em comparação à Europa, o país que mais produz e que tem mais e mais avançado assim, em termos de recursos, de tratamento e de rastreio. E até, eu não tenho aqui essa lei, mas não é nada também impossível de achar, não. Quando a gente fez a live com a doutora Natasha, já existe uma lei que obriga o pediatra, na consulta de 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, a fazer o rastreamento de autismo. É como se fosse um checklist, né? Existe um instrumento, o MChat, que teria que fazer algumas perguntas específicas para ver se a criança nessa idade estaria no espectro. Então, a gente ainda está muito longe disso. Desculpa. Nada. Eu vou aproveitar que você está bebendo uma água, eu vou ler aqui os comentários, tá? Olha, a Leia Carvalhosa falou o seguinte: muitas crianças não conseguem consultas pelo SUS.
Sim. Esse que eu não entendi muito bem que ela colocou. E o atendimento precoce é fundamental. Sim, quanto antes começar o tratamento, certamente é melhor. Mas isso também esbarra em várias coisas, sabe, Léa? Eu acho que não é só uma questão de conseguir acesso ao atendimento, mas também dos pais conseguirem se como que eu vou como dizer, procurar essa ajuda, olhar para o filho e falar, meu filho precisa de um acompanhamento e ele precisa de tais profissionais e levá-lo até lá. Existe um estigma ainda muito grande, caramba, eu vou levar meu filho no psiquiatra, no neuropediatra, sabe? E as pessoas ainda tratam isso daí com certo preconceito, né? Então é aquela coisa de aceitar mesmo, caramba, eu acho que meu filho precisa de uma ajuda que está além da minha capacidade. E aí sim, realmente atuar de forma para minimizar, para tentar otimizar, né? Qualquer tratamento, qualquer intervenção que seja feito ali. E para que, por exemplo, você começou cedinho com a Alice, o Arthur também começou muito cedo, com 2 anos. E aí a gente já vê em pouco tempo, porque é pouco tempo, né? 2 anos após a intervenção, você já observar que, caramba, desenvolveu pra caramba a parte cognitiva e intelectual do seu filho. Isso é um avanço, mas começou cedo, começou numa fase ideal, a fase de desenvolvimento do cérebro ali até os 6 anos de idade, que a parte cognitiva está se formando. Então, assim, eu acho que também é uma questão mesmo dos pais mesmo darem esse pontapé inicial de ir. Porque tem pais que ficam nesse luto. Eu tô lembrando um caso agora de uma pessoa que está conversando comigo. Já tem o diagnóstico, mas não consegue se movimentar porque não quer aceitar que o filho vai precisar daquilo. E aí? Aí os pais ainda precisam de um tempo, que eu não sei qual é o tempo, né? Que é o tempo dos pais, para entender que aquilo vai fazer diferença na vida do filho, né? Que ele tem sim, sei lá, se criou um ideal de filho, se acha que vai ser muito difícil lidar com o filho que pensou que seria. Gente, mas a criança precisa de ajuda. Ele, né, ele sozinho não vai chegar onde deveria se ficar achando que a natureza vai agir, né, vai agir e ele não vai precisar de intervenção. Então, é muito triste também essa... Só para não deixar passar em branco, a Aline, é porque eu não consegui voltar aqui muito. A Aline comentou que o filho dela também, quando levou o pediatra, aqui, ó, o Micael já medicaram na primeira consulta e eu preferi recorrer às outras maneiras. E já aproveitando as outras maneiras, eu queria que você dissesse pra gente, Lilian, quais são essas outras maneiras, outros tratamentos, os não medicamentosos, que pode ser, então, utilizados para poder fazer essa intervenção mesmo com a criança com diagnóstico de autismo. Sim. Então, a gente falou um pouquinho com a doutora Natasha e depois eu posso disponibilizar pelo direct, pelo seu também. Hoje também a galera que estuda autismo e que quer falar de ciência, né? Eu até te mandei isso, né? Práticas baseadas em evidências que já são práticas baseadas em meta-análise, em estudos grandes que afirmam, né? Que confirmaram que esses tratamentos dão resultados. E basicamente são estudos comportamentais, né? Aí tem uma listinha de algumas coisas que eu vou falar assim, bem rapidamente. Mas a criança, claro, a gente vai respeitar os caminhos que os pais seguem para fazer de acompanhamento para o filho. Mas, basicamente, a criança tem que ser observada qual a dificuldade dela. A gente estava conversando muito sobre isso com a Neuro, porque no afã de ver resultado, não adianta a gente achar que tem que fazer tudo, porque não é humanamente possível. E nem financeiramente possível para a maioria da população, né? Porque os tratamentos... Plano não cobre a maioria das coisas, SUS é sofrido e é difícil, e particular nem se fala. Um caminho que as pessoas acabam seguindo é da judicialização, e aí também vai ficar pagando advogado para entrar na justiça, para ter autorização do que está no rol ali para fazer, e aí consegue, fica nessa briga mesmo eterna, para garantir, né, ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que é muito indicado para crianças que têm muita dificuldade de comportamento mesmo, comportamento muito rígido, muito severo, né? Acho que tem uma funcionalidade, mas ecoterapia já se fala, é legal, mas assim, é um custo, né? Tratamento com cavalo, já tem uma comprovação que tem um benefício para autismo. Ensino da fala, que é a fonoterapia, né? Geralmente vai ajudar muito, geralmente com alguma especialização dentro dessas terapias,
em autismo ou em aba, porque um psicólogo que não tenha um psicólogo, um fono, um terapeuta ocupacional, qualquer que seja, que não tenha uma abordagem, pelo menos em autismo, ele pode também. Imagina um psicólogo que só atende casal e adulto e nunca teve nenhuma formação de criança ou de autismo atendendo criança autista. Assim, né? Que convém, às vezes vem no pacote, é o que aparece ali. Então a gente às vezes pode estar perdendo um pouco de tempo com um profissional que não está lá tão especializado naquela situação, e aí pode não ser tão interessante. Mas psicologia, fonoaudiologia, pelo menos assim, isso deve ser um dos pilares aí para longo prazo da vida. Aí fala a questão ensino por modelação, que ensinar a criança a treinamento de pais, se faz muito e se vende muito curso disso, né? Que é para ensinar os pais a ensinarem os filhos. Mas isso tem uma limitação, até a própria doutora Natasha estava falando. Ser pai já dá um trabalho danado, né? A gente também se vê no lugar de terapeuta do filho, de ficar ensinando. A gente já tem que educar o filho, isso é fato. A gente lembra muito na época da agressividade da Alice, como pais ali, tipo, eu não quero que ela seja uma criança que morda as crianças e eu vou ficar repetindo isso a ela todos os dias, porque ela não vou admitir que ela morda nem bata ninguém. Então, eu fiquei nesse papel como mãe, né, assim. E aí, ser terapeuta, já acho que já é demais, assim, para a gente dar conta, né, na cabecinha. E aí, a gente... E as crianças aprendem muito com irmãos, né? Ensino por pares, irmãos, amigos, engajamento no ambiente natural, rotinas visuais. Não sei se vocês viram a live com o professor Togashi, que ele dá aula de judô. Infelizmente não ficou salva, estamos devendo um replay. Só gravou os últimos 11 minutos. E assim, ele tem uma irmã que tem doutorado em autismo, mas os recursos que ele usa para o aluno autista que ele dá é todo visual. Ele faz a sequência numa régua e a criança consegue... A criança é verbal, né? E a criança consegue visualizar toda a sequência. Então, se orienta muito, que o autista é muito visual e tem muito mais facilidade de memorizar com esse tipo. Olha, a última vez que eu treinei jiu-jitsu, tinha um menino de 18 anos autista na minha turma. E era muito legal porque ele promovia a inclusão, porque as pessoas, os meninos sabiam, né? Tudo, sei lá, aquela coisa de academia, não sei o quê, mas você vê que incluía ele, e isso era muito maneiro, sabe? Porque, claro, ele não lutava como os outros, né? Ele aprendia no tempo dele, mas caramba, aí depois ele ganhou faixa, como ele ficou feliz quando ele ganhou o grauzinho na faixa, sabe? E o professor sabia que aquilo ali fazia parte, né, de toda uma evolução, de todo um tratamento que ele já faz ali fora da academia, sabe? Então, é muito maneiro essa parte aí inclusiva. De esporte, né? Porque é no tempo dele, né? Não é para comparar com a turma. Cada avanço dele, cada conquista dele. Aí olha o que o professor já estava fazendo, retirando as dicas e vendo que ele já era capaz de memorizar e já saber a ordem certinha de fazer as coisas. Então, o quanto é rico e o quanto tem que ser individualizado. Não adianta querer jogar no pacote, né? E às vezes a escola é uma grande dificuldade quando quer fazer isso. A criança vai precisar de um diferencial ali, né? Para ser acompanhada. Então, essa coisa da imitação, né, desse ensino vai ser muito interessante. Aí, PIT é uma coisa. Tem tecnologia chamada PECS, que é uma sigla em inglês que eu não vou lembrar agora exatamente, que para autistas não verbais, ela ensina a se comunicar por cartões. Isso é super rico, porque às vezes a criança não consegue falar, né? Mas ela quer pedir. Eu tenho até não tem um post aqui que eu salvei, não, né? Vê se você acha aí no meus coisas. A criança quer pedir água, mas não consegue verbalizar. Tem até um videozinho da criança que quer pedir um salgado. Ela anda tipo com uma gente. Oi aí, se eu congelei. Rafa deu uma congeladinha para mim. Voltou? Pode Voltou. falar. Eu estou falando dos cartões, né, do PEX. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, não tem como compartilhar nada aqui, não. Eu vou só mostrar aqui e dizer para vocês. Essa criança usou cartões. Ela queria Guaraná. Sabe os cartões que ela usou? Ela usou eu quero. Aí usou um cartão de beber. Aí usou um cartão de água. Usou um cartão dourado.
e usou um cartão grande. Ela queria um copo de Guaraná. Aí, através do cartão, ela conseguiu dar um jeito de se comunicar, sem ser verbal. Show! Não é muito Ótimo, rico ótimo. olha como tem Sim, como se comunicar. E aí com é certeza. aprendizado, né? Individualizar, é muito legal. E É, uma coisa que eu penso muito para Alice é habilidades sociais, que também é um tipo de treinamento. Isso TO dá uma aula, assim, dá um show, né? Ensino de integração sensorial de áreas e habilidades sociais. O psicólogo também trabalha muito com isso, né? Mas aí tem grupos, geralmente para adolescentes, que fazem grupos entre autistas, então eles mesmo marcam de sair, aí um entende o outro. Eu já conhecia, muito legal, e é um tratamento também para adolescente. E as terapias baseadas em ABA, né? Que é a análise do comportamento. Tem toda uma sequência, tem todo um estudo, tem todo um jeito de trabalhar sobre isso. Então, assim, basicamente seriam tratamentos não medicamentosos que seriam avaliados e dentro das possibilidades. Isso que a gente estava dizendo. Não adianta você achar que dá para fazer um monte de coisa, porque depende de dinheiro, depende de tempo, e não dá para esquecer que pode ser muito a longo prazo. Então não adianta sim. vender um carro, né, e queimar o dinheiro ali, aquilo vai dar para pagar um ano, ou sei lá, 6 meses, e depois, né? E a família também não vai precisar viver, não vai precisar comer. Então a saúde da família também tem que estar garantida ali, sem comprometer. Então isso tudo tem que Eu ser levado acho em que o conta. tratamento do autismo, né, assim como eu acho que de todos os transtornos mentais, ele não é único e exclusivo para o paciente, ele envolve também a família do paciente, porque existem mudanças ali sociais e de relação interpessoal muito assim fortes, evidentes por conta do transtorno, né? Com Então, certeza. assim, você citou vários métodos e formas de se tratar de forma não medicamentosa o paciente, mas certamente o acompanhamento psicológico, ele também é contínuo para os pais, né? Porque Muito existe uma fazendo, demanda muito bastante, grande de sim. vocês. Você mesmo comentou, caramba, não dou conta de ser a mãe que educa e ser a psicóloga, a terapeuta. Não, né? Você tem Você que mais, né? pegar, né, sua filha e levar para uma pessoa, né, para uma equipe multi, até porque você é mesmo profissional de saúde, né? Então tem toda uma questão de viés ali, né? Enfim. E aí, a questão do medicamento em si, né? Eu vou falar agora um pouquinho sobre isso. O medicamento, ele não é a primeira escolha, né? Como o Bruno, né, acabou acontecendo com o Arthur, como foi também com o filho da Aline, não é a primeira escolha. Ele, na verdade, ele é um adjuvante ao tratamento, esses tratamentos aí que você comentou, não é? Então, tratamentos com equipe multidisciplinar, com TO, com fono, com psicólogo. E aí, o que é tratado, então, com medicamento dentro do contexto do autismo? Então, são tratados os sintomas. Então, existem algumas crianças que são muito agressivas, existem crianças que se automutilam, existem crianças que são agressivas com os outros, né? Dentro do contexto lá da emergência pediátrica, quando a gente tinha uma emergência mais aberta, digamos assim, a gente recebia crianças assim extremamente agressivas, né? Que era os próprios pais, né? Assim, por isso que eu comentei da importância também de se tratar a família. Os próprios pais não sabiam lidar com aquela criança. Então, é difícil você fazer qualquer tipo de intervenção. Na verdade, você nem consegue. Então, o medicamento, ele vem, né, justamente para tentar otimizar essas terapias que não são medicamentosas, mas que são essenciais para que essa criança com autismo evolua, né? Então, assim, o que a gente tem de medicamento, o que as diretrizes falam, né? Então, eles falam da risperidona, né, que também já comentou aqui, na verdade são os antipsicóticos em linhas gerais, mas utiliza-se muito a risperidona, e tem um outro aqui também, que é o aripiprazol, né, que eu também não conhecia, mas ele também é um antipsicótico, então esses dois acabam sendo muito, muito prescritos para essa criança. Agora, tem criança que apresenta também epilepsia, tá, crise convulsiva, então ela vai precisar
de algum medicamento que seja um anticonvulsivante. E aí isso tudo vai meio que norteando qual é o tipo de tratamento que já deu para perceber que é individualizado, né? A gente não chama de transtorno à toa, né? Não é uma doença, é um transtorno, né? Porque você não tem como você fechar um conjunto específico de sinais e sintomas. Você tem várias características e o que você trabalha, então, é em cima dos sintomas. Se a criança não é agressiva, não tem necessidade de você inserir, né, um medicamento, né, como esse, um antipsicótico, que, inevitavelmente, você vai ter reações adversas, tá? E aí, às vezes, isso pode até agravar uma outra situação, né? Agir no sistema gastrointestinal, aí você tem que tomar mais um medicamento, porque aquele que ele precisa, sabe? É dessa forma que acaba acontecendo. Você fica com uma polifarmácia, que a gente chama, né? Um monte de medicamentos numa mesma receita para uma criança, né? De 2, 3, 4 anos, né? E aí, existe também existem alguns medicamentos que estão sendo pesquisados para tratar esses sintomas do autismo. E um deles que eu quis trazer para a discussão foi o canabidiol, que a gente ainda existe muito preconceito em relação aos estudos voltados para o uso do canabidiol, para a aplicação dele na medicina. E aí, assim, eu dei uma pesquisada boa para ver o que eu achava no mercado, né? Primeiro que tem um site que chama Clinical Trials, que tem os estudos clínicos, sabe, de todo mundo, praticamente cadastrado ali. E aí, quando eu joguei a palavra-chave transtorno, autismo, canabidiol, apareceram só 5 estudos. Só que para autismo, só tem um acontecendo. Um estudo clínico acontecendo. Então, assim, para vocês verem, isso, Rafa, mas é a pandemia. Não é só a pandemia, né? A gente já tem uma quantidade de publicação, quando eu coloquei lá no PubMed para procurar alguns artigos, a pesquisa do canabidiol para o autismo ele é muito recente, né? Então, tem artigos, às vezes, de 2016 para cá, sabe? Então, é tudo muito novo. Então, eles acreditam que o canabidiol que não é uma proporção maior, tá? Tem extratos, óleo com 98%, né, de pureza, que a gente chama. É importante que não tenha o THC, né, porque a cannabis sativa, ela tem inúmeros compostos, né, nela. Mais de 400 compostos ativos nela. E aí, desses compostos, a gente tem alguns que têm algum tipo de atividade potencial, né, do contexto de terapia medicamentosa, que é o THC, que é o próprio canabidiol, e tem outros também em estudos. Só que o canabidiol em si, ele não é uma substância psicotrópica, né? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não causa aquela dependência como o THC. E aí, assim, como que vai se aplicar isso para essas crianças, né? Quando eu estou me pesquisando aqui na internet, vi quais eram tem vários processos de digitalização, né? Que ele, na verdade, o canabidiol, na verdade, ele teve indicação para epilepsia refratária. O governo já tentou, aliás, incorporar ao SUS um medicamento que tinha um percentual de canabidiol com THC. E aí, já que ele serve para epilepsia, essas crianças com autismo que têm essas crises convulsivas podem responder muito bem, né? Quem sabe? Só que esses mecanismos todos de como que isso funciona ainda não está muito elucidado, tá? Essas coisas não são muito claras ainda. Tanto por falta de pesquisa, né? E em criança, então, piorou, porque as pesquisas clínicas com criança são extremamente escassas, né? Você vai ficar testando canabidiol em criança, sabe? É complicado. Mas a gente ainda tem alguma informação científica, sim. Ele tem um potencial muito bom. Ainda não é acessível. Aqui no Brasil, a gente tem uma indústria que fabrica um medicamento à base de canabidiol, que é a Pratidona Duzi. Ela lá, uma indústria lá do sul do Brasil. E aí a indicação dela é para epilepsia refratária. E aí já tem toda uma movimentação, né, para tentar incluir esse medicamento no SUS, incorporar ele ao SUS, isso está em consulta pública, tá? Porque uma caixinha dele é R$ 2.500.
Então foi aquilo que você comentou, assim, como que você vai dar conta de sustentar um tratamento desse que, poxa, você não tem cura, o autismo não tem cura. Pelo menos até esse momento agora, o presente momento, não tem cura. Então, assim, você tem que realmente é um tratamento contínuo, um tratamento que não é barato, e que por isso que eu pensei justamente naquele questionamento inicial lá. Esses diagnósticos são subnotificados. E será que não é um problema de saúde pública? Será que a gente não tem que dar mais atenção para isso? Quais são os desdobramentos, o impacto social que isso tem? Né? Porque, embora se a gente tem uma população mais saudável, ela gera um impacto econômico de estar ser ativa, né, socialmente falando, em mercado de trabalho, mas se você não tem isso, você também tem perdas aí, você acaba deixando o sistema de saúde muito mais sobrecarregado com tratamentos como esse, né? Então, mas deve ser levado à discussão, até porque a gente precisa de mais dados. Tudo que se tem hoje em literatura falando sobre o canabidiol voltado para o autismo ainda são coisas que não são conclusivas, mas que já se observa, sim, que tem uma melhora, né? E isso também tem que ser, não tem jeito, tem que ser testado, tem que experimentar. Pode dar certo, como pode não dar certo, né? E aí cada criança, com a sua particularidade, com as suas manifestações, que vão identificar se realmente existe essa necessidade. Só que para o autismo, de fato, o extrato da cannabis é só com canabidiol, né? E aí essa empresa, eu vou até pegar aqui para ver, que eu tinha separado, ele faz solução oral, quer dizer, melhor ainda para administrar em criança, uma solução oral de 200 miligramas por ml, mas é isso, 30 mlzinho é R$ 2.500, que custa hoje. Né? Então, assim, é muito difícil o acesso a esses medicamentos, assim, é muito difícil. Eu cheguei a ver algumas outras coisas aqui, do tipo, se a criança tem sintoma gastrointestinal, também tem alguma pesquisa falando sobre o uso de probiótico, né, que você tem melhora da flora, e você também acaba tendo um impacto sobre a melhora de alguns sintomas, né, relacionados ao autismo. Eu achei também isso super interessante, eu não fazia ideia que existiria essa possibilidade, né. Os probióticos, na verdade, eles estão cada vez mais ganhando espaço como nutracêuticos, né, em relação a fortalecimento do sistema imunológico, enfim. E aí ele acaba que também foi citado como uma possibilidade, né, já que crianças que apresentam qualquer tipo de distúrbio gastrointestinal vinculados ao autismo, né, de fazerem uso dele, né, mas tudo isso também sem uma coisa muito conclusiva, né, são coisas é tudo experimental, Então, a gente tem, hoje é isso, é tratamento de sintoma. As novidades de medicamento que a gente tem voltado para cannabis ainda não são muito acessíveis. Os dados mostram que tem sim uma melhora, mas além da gente ter uma pesquisa que ainda não é conclusiva nesse sentido, existe ainda muito preconceito das pessoas em relação ao uso dessas substâncias. Que, assim, aí qual é a minha opinião, né? Mas você é farmacêutico, você vai ser a favor. Não é só isso, é porque, por exemplo, o captopril veio do veneno da cobra. Aí você não vai usar porque é da cobra, né? A substância foi descoberta dessa forma, né? E aqueles medicamentos para dor bem fortes, que às vezes quando tem alguém com cálculo renal, tem que fazer uso de um opioide, né? Que também acaba sendo utilizado como uma substância ilícita, né? Mas é um medicamento, porque tem uma dose, né? Tem um controle ali. E eu acho que da mesma forma acontece com a cannabis sativa. Ela é uma planta que tem potenciais incríveis, inclusive também tem estudos mostrando que o efeito dela é muito melhor, você observa esse efeito de melhora com o extrato da planta do que quando você isola a substância e faz da sintética, sabe? Produz ela sintética. Não tem o mesmo efeito. O efeito é realmente sobre o extrato da planta, porque as plantas agem por sinergismo. Elas são ricas em várias substâncias e elas vão agir de forma cinética quando você consome o extrato, mesmo que elas estejam em percentuais diferentes, obviamente, né, do que o princípio ativo, do que o canabidiol, nesse caso aqui.
mas ele vai ter sim o benefício dessas outras substâncias, antioxidante, anti-inflamatória, tudo ali junto, que aí você vai ter uma resposta terapêutica. E nesse caso do canabidiol é isso, é o extrato da cannabis sativa. Então eu acho que tem muito preconceito ainda, mas a gente ainda tem, aqui no Rio, eu acho que a gente tem uma parceria da Rural com a FRJ, que fazem um trabalho, mas acredito eu que os ensaios que eles fazem não sejam ensaios clínicos, são ensaios, na verdade, são pesquisas voltadas para o cultivo da planta ainda, né? E aí, quer dizer, uma coisa ainda não chegou nem na fase não clínica, né? Nem chegou ali na fase de extração para testar em animal, para depois testar em ser humano, porque existe toda uma barreira também legal, né? Enfim, porque tem que ter uma plantação daquilo ali para você fazer, para extrair o óleo, uma quantidade como qualquer outro fitoterápico. Você às vezes precisa de toneladas para você conseguir extrair uma quantidade satisfatória, sabe? Então, não é diferente com a cannabis. E aí eu acho que a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido de permitir essas pesquisas para a gente ter informações mais seguras. Eu acredito que realmente tem esse benefício de fato, mas isso é o achismo não conta, né? Mas o que a gente vê aqui em artigo e que tem sim muitos pesquisadores comentando que há benefícios e que eu acho que é muito válido ser tentado sim. Só que hoje, quem quer utilizar no seu filho tem que ter essa compreensão, né? De que não tem nada fechado, são só alguns ativados, não há nada conclusivo ainda, sabe? Mas, né, que é possível ser tentado e que hoje a forma de se conseguir, se não for através dessa, que é recente, né, essa autorização de venda pela Prati, eu acho que foi em 2019, 2018, alguma coisa assim, que eles permitiram a comercialização. Antes disso era só importado. Só importado. Então, o custo disso é muito elevado. E agora que está sendo em consulta pública para ser incorporado ao SUS, que também tem uma análise de custo-efetividade, etc., que eu não sei se vai acabar aderindo a eles incorporando não ao SUS, não. Mas isso é o que a gente tem de cenário em relação a medicamento. Não sei se tem mais comentários aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Lilian? Aquilo que a gente comentou um pouco também, dessa questão, principalmente da medicação, né? Só reforçando que até o momento a gente não tem uma medicação que trate o autismo, né? A gente trata as comorbidades, ou se a criança tem, né? Aí você citou muito bem, falando sobre isso. E aquela questão da prática, que até para essas comorbidades serem tratadas, não é ficar fazendo receita e como a gente vê no dia a dia, transcrevendo receita e aquelas consultas en passant aí nos serviços que repete a receita mensal sem reavaliar uma criança. A gente está falando de criança, remédios perigosíssimos, vamos dizer assim, né? Então, tem que ser critérios muito bem avaliados e muito bem estudados. E aí, eu já conheço assim, um grupo de mães que eu participo em Niterói, que já estão experimentando via justiça, né? Com os médicos que fazem acompanhamento a cannabis, e estão aderindo, e estão fazendo o caminho delas e estão gostando, né? Tipo, boa sorte, que consigam a longo prazo avaliar resultado. Não se sabe, né? Se especula até alguns riscos na adolescência, mas isso aí ninguém sabe de nada. Ninguém vai conseguir medir nada, né, a longo prazo também. Mas realmente essa tentativa, como a gente escuta, por exemplo, muita gente falando de glúten e caseína, algumas dietas. Se você tem alguma intolerância, o que quer que seja, né? Qualquer pessoa, e retira aquilo que te causa um transtorno, obviamente você vai ficar melhor, isso é fato, né? Mas assim, também se sabe que a nossa alimentação em geral é muito tóxica, né? É muito inflamatória. E aí qualquer nutricionista ali que dá uma aliviadinha na dieta e tira algumas coisas, a gente já se sente melhor. Mas quem não quer ser muito radical, quando vê que tirou os excessos, a pessoa já se sente melhor. Então, assim, faz bem para autismo? Aí, os que devem falar, faz bem para uma pessoa que está inflamada. Porque se estuda muito autismo e inflamação, né? Então, às vezes pode se observar que determinadas
determinados alimentos, mas aí isso é tudo sem comprovação. Acaba sendo muito empírico. Mas quem sou eu para dizer que não se deve fazer? Mas tem muitas mães que avaliam que chocolate deixa a criança extremamente estressada e irritada e não dá chocolate, né? Que tirou o glúten e a caseína da criança e a criança melhorou 1000% de comportamento. Na experiência ali, conseguiu avaliar isso. E aí, boa sorte, que bom que conseguiu. Como é que eu vou dizer que não, né? Mas aí não tem ciência para dizer isso, nem para falar, gente, tem uma resposta sobre isso. Vou tentar com minha filha? Vou tentar tudo? Não vou tentar tudo que tentaram aí com a Alice, sabe? Já fiz isso quando a Alice era pequena, quando ela teve cólica. Tudo que mandava fazer, eu fazia, mas tudo mesmo. A ponto que eu fiquei comendo arroz, frango e cenoura, porque tudo causava cólica em Alice. Com autismo eu já não sou assim, sabe? Eu acho que a gente faz o que tá acessível, o que dá para fazer, e não sai tentando tudo, não. Ah, já tentou isso, já tentou aquilo. Ah, saiu uma coisa nova. Por que você não tenta? Ah, não vou tentar. Muita cautela, realmente, porque... É isso, né? Assim, a gente tem que ter os pés no chão de ver o que tem realmente comprovação, ou que tipo de estudo também, né? Ter um senso crítico do estudo que a gente está lendo, porque não é só porque é um artigo a gente vai adotar aquilo para a vida e dizer que esse santo não é, ainda mais hoje em dia, que a gente vê publicações com uma qualidade muito baixa, né? Assim, metodologias muito inseguras, e então é complicado você aplicar isso, assim, e dizer por A mais B que é. Por isso que eu acho que é importante esse tipo de conversa. A gente cortou o iniciozinho, eu só vou repetir, assim, só para as pessoas saberem que eu tenho essa motivação de fazer essa live. Foi quase um projeto piloto, porque eu às vezes levanto algumas questões, algumas pessoas vêm me perguntar em box, na via direct, Rafa, fala sobre isso, fala sobre aquilo, faz uma live falando sobre tal tema. Então, eu não sou especialista, a Lilian também não é especialista nisso, mas a gente tem uma vivência, né? Sim. E um senso crítico um pouco maior, até para entender se essas informações são fidedignas ou não. Eu tenho um afilhado autista, ela tem uma filha autista, então isso entra na nossa vida de uma forma muito direta, né? Então a gente acaba criando uma certa propriedade para falar sobre aquilo, até por sermos profissionais de saúde e sermos pessoas que têm uma coisa assim acadêmica já atrelada, né? A gente fez mestrado, a gente tem um senso crítico maior. Então, sempre que der, eu vou trazer lives aqui e assuntos para que a gente possa conversar. E aí, esse tema foi muito legal, porque a gente já deixou um gancho para o próximo que eu vou falar, que é sobre a judicialização da saúde. Então, o canabidiol é um dos medicamentos aí que é muito judicializado. Eu acho que é super legal, super interessante para essa galera também do autismo assistir, ver como que é, assim, burocrático, assim, é custoso. Isso tudo para você ter uma coisa que tá ali escrito na legislação, que é seu direito, né? E aí eu tô falando de medicamento, mas existem outros tratamentos que são muito caros, que não necessariamente é medicamento, mas dispositivos, ou até mesmo tratamentos que envolvam outros tipos enfim, de possibilidades terapêuticas que não sejam assim medicamentosas e que são muito custosas. Então eu vou falar disso também depois. E eu quero te agradecer, Lilian, por você ter aceitado esse convite. Foi muito legal, aprendi muito, muito sobre esse tema, né? A gente sempre tem alguma coisa mais para acrescentar e levar para nossa vida. Foi muito bacana. E aí, passo a palavra para você falar com o pessoal, se despedir. Agradeço muito. Vou fazer também a propaganda de uma live que a gente vai ter na quinta, que Paulo, meu esposo, e a nutricionista Liz vai falar sobre autocuidado. Aí vai falar de nutrição e atividade física como aliados. Vão juntar esses dois temas pensando nos pais, né? Como você está falando. É o nosso tratamento para viver bem, né? Sem precisar de medicação ou usando o menos possível, porque sem isso a gente não consegue se cuidar, então vai ser bem interessante. Vai ser quinta-feira, 8 horas, na nossa página Paz Além do Espectro. E é um prazer estar falando com você, porque a gente se coloca nesse lugar, né? A gente é estudante, a gente está sempre estudando, e a gente tem cautela para falar das coisas. Eu acho que é até medo de falar e de falar uma besteira, a gente fica assim um pouco, porque pode ter alguma coisa mais atual ali, e a gente, se for o caso, a gente vai se corrigir,
porque realmente a gente não está brincando, a gente lida com vidas, né? Tem uma responsabilidade de tudo que a gente fala, e eu acho que nossa preocupação é sempre essa, é uma fala responsável quando está se tratando de vidas, de crianças, dos nossos queridos, né? E a gente quer, com certeza, que o melhor aconteça para eles e a gente se disponibiliza para isso mesmo. A gente tá aqui para isso mesmo, Rafa. É um prazerzão, estamos juntas aí. Sucesso para você também. Estamos aqui na rede e na vida aí conectadas. Pra nós. E para quem participou aqui com a gente, muito obrigada pela presença de vocês. Né? Sigam o perfil da Lilian, sigam o meu perfil, vou falar um pouco mais de medicamentos, vou tentar fazer lives mais constantes agora para ter esse bate-papo, que eu acho que a informação correta é tudo, né? Ainda mais em tempos de fake news. E é isso, galera. Boa noite, obrigada pela participação. Prazer. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.